Nesse vídeo eu queria responder essa pergunta. Por que a gente precisa estudar teologia, em especial a teologia sistemática? Eu vou dar dois motivos para isso. Um motivo é esse que está aí, é uma razão prática. A gente estuda teologia porque aquilo que a gente acredita sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele molda as nossas vidas. Isso aqui, em outro vídeo, a gente viu que isso aqui é exatamente a nossa definição de teologia. É o estudo sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele. O que eu estou falando aqui é que aquilo que a gente acredita sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele molda as nossas vidas, afeta as nossas vidas. E eu vou mostrar isso. Essa é uma citação interessante que nem é de um livro de teologia, mas ele diz que é exatamente isso, que a teologia transborda dos nossos lábios o dia todo. As nossas palavras, aquilo que a gente acredita, a forma como a gente se comporta, revela aquilo que a gente acredita sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele. O que ele está dizendo aí? Vou dar um exemplo. Se eu acredito que o meu relacionamento com Deus é importante, a conclusão que eu tiro é que eu preciso considerar como Deus quer que eu viva. Né? Eu preciso considerar os mandamentos, aquilo que é o meu dever e aquilo que me é proibido por Deus de fazer. Agora, se eu vivo como se Deus não existisse, ou seja, se eu acho que eu não preciso considerar como Deus quer que eu viva, isso na verdade está denunciando que eu acredito, no fundo, que o meu relacionamento com Deus não é importante. Se o meu relacionamento com Deus não é importante, então eu não preciso considerar como Deus quer que eu viva. Então, daí a gente percebe que a forma como a gente vive, a forma como a gente se comporta, está diretamente conectada àquilo que a gente acredita sobre Deus. Ou seja, a teologia impacta e molda as nossas vidas. Esse é um motivo, é a razão prática. O outro motivo, que é o motivo mais elevado, na minha opinião, é que nós estudamos teologia porque nós fomos feitos para amar a Deus e para nos relacionarmos com Ele. A nossa função, aquilo que nos diferencia dos animais, por exemplo, é que nós podemos raciocinar, e não apenas isso, é que nós temos a imagem de Deus, nós podemos nos relacionar com Deus. Né? Então a gente cumpre bem a nossa função quando a gente ama mais a Deus e se relaciona com Ele da maneira correta. Então a teologia, a gente estuda a teologia por isso, e isso vai ficar mais claro em outros vídeos, eu só estou aqui usando isso como motivo para estudar a teologia. Né? A própria Bíblia vai dizer isso. Né? O Salmo 73 é um salmo interessante. Ele vai dizer: a quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O nosso desejo é estar junto de Deus. Nosso desejo é amar a Deus. Nós queremos amar a Deus, nós queremos conhecer a Deus. E é por isso que a gente estuda a teologia. E ao longo da história da igreja, isso tem sido reconhecido nos principais catecismos que foram escritos nos séculos 16 e 17. Isso estava lá. Por exemplo, o Catecismo Maior de Westminster, que é usado pela Igreja Presbiteriana, começa exatamente com essa pergunta: qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então a gente estuda teologia porque a gente quer glorificar a Deus, porque a gente quer se alegrar nele para sempre. A mesma coisa vai acontecer no Catecismo de Heidelberg. A resposta é um pouco mais longa, mas a ideia é a mesma, que o nosso principal motivo de viver é amar a Deus. Né? Ele vai dizer que pertence a Cristo de corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. E daí ele vai fazer toda uma declaração teológica aqui, de conhecimento teológico, que revela que por que ele está disposto a viver para Deus daqui por diante, de todo o coração. Então, isso tem sido reconhecido na história da igreja, que a gente se aproxima de Deus, que a gente estuda a teologia, porque a gente quer amar a Deus, porque a gente já ama a Deus, e a gente quer servir a Ele, se relacionar com Ele do jeito que Ele quer que a gente se relacione. Né? Então esses são os dois motivos que a gente tem, que eu estou dando nesse vídeo para a gente estudar teologia. Primeiro, porque a gente acredita que a teologia molda, ela afeta as nossas vidas, a forma como a gente se comporta.
E segundo, porque a gente acredita que a gente foi feito para amar a Deus de todo o coração. A gente foi feito para conhecer a Deus. Então, a gente vai estar funcionando bem quando a gente conhece mais a Deus e ama mais a Deus a cada dia. É por isso que a gente estuda teologia sistemática.